Oi, gente, você está no Resenha Pode, um programa que a gente fala da vida, da política e do cotidiano. Bom, gente, sou Renata Souza, tô com o cabelo solto, enrolado, é um cabelo castanho e tem uma maquiagem um pouco mais clarinha, né, meio nude. Tô com um blazer, meio estilo africano, com branco e uma corzinha meio ou de abóbora, pode ser, e um vestido rosa. E tô na minha barriga com a Rubi. Faremos aqui mais um Resenha Pode. E hoje, obviamente, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro tem uma situação extremamente complicada no que tange à política, né? O Rio de Janeiro é o estado que elegeu o Bolsonaro. E o bolsonarismo ainda é uma força proeminente no nosso estado. E, diante disso, nós precisamos pensar na política também, na popularização da política e garantindo que a esquerda e o campo progressista tenha, de fato, vez e voz na política no estado do Rio de Janeiro. Mas esse é um assunto para a gente tratar daqui a pouquinho, porque hoje estamos recebendo aqui no Resenha Pod nosso querido Tarcísio Mota, nosso professor, que é uma referência na política, deputado federal, e Tarcísio traz essa esperança que a gente tem com uma política que seja diferenciada e que traga a população do estado do Rio de Janeiro para ser proativa nos desafios que a política nos traz. E aí, Tarcísio, que é o nosso pré-futuro prefeito da cidade do Rio de Janeiro, diga pra gente um pouco. Tarcísio, 3 filhos? Três filhos. O Vicente, a Ana Flor e o Tomás. Vascaíno? Os 2 meninos são vascaínos, a menina é flamenguista como a mãe. Ai, as mulheres sempre as mais inteligentes, as mais maravilhosas. Ai, meu Deus, olha o futuro. É que a mãe, a Gabriela, também é flamenguista. Claro, né? Então... óbvio, Gabi, maravilhosa. Beijo, Gabi. Tarcísio, e me fala, sua escola de samba do coração. Ai, Renata, você vai começar com esta pergunta difícil. Olha, primeiro deixa eu só te dar, assim, agradecer por eu poder estar aqui contando um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho sobre política. Que bom poder estar encontrando você e Rubi aqui. Mas vamos falar de carnaval. Qual é a questão? Eu sou de Petrópolis, nasci em Petrópolis. E em Petrópolis, por conta de uma tia que eu tinha, Marlene, que era na casa dela que a gente se reunia para ver as escolas de samba, ela torcia para Beija-Flor e, portanto, eu torcia também. Quando eu vim para o Rio e vim fazer história, eu me encantei com a história de várias outras escolas de samba. Então eu tenho a Portela no meu coração, do lado da Mangueira, e um carinho enorme pelo Império Serrano. Olha a loucura como é que eu faço isso. Mas é porque a minha relação com o carnaval é uma relação diferente com o futebol. Futebol, eu sou Vasco, etc. Mas eu diria que assim, mais ou menos no mesmo lugar no meu coração estão a Portela, a Mangueira e o Império. Tá perdoado, passou no teste. E aí, Tarcísio, se a gente fosse pensar numa palavra para definir Tarcísio, qual seria? Esperança. Ah! Tarcísio Mota não vive sem? Não vivo sem uma boa cervejinha. Tamo junto nessa, mas você sabe, né? Tô com o Rubi aqui, sei, então eu tô sei, dando eu sei. umas férias pro meu fígado. Isso, exatamente. Não, eu sei que assim, não é exatamente viver sem. Já teve momentos em que eu passei sem a cerveja e tal, mas quando eu fiz, inclusive, a cirurgia bariátrica, passei um tempo sem poder beber cerveja. Não é que eu não consiga viver, mas é algo que eu gosto de fazer para dar aquela relaxada, para poder pensar um pouco na vida, poder conversar sobre outras coisas. Então, e é sempre um espaço com outros amigos, então eu não vivo sem esse encontro com os amigos, tomando uma cervejinha, num bar, numa praça, em São Januário, em qualquer lugar que possa ser importante. Sensacional. E aí, aquele samba pra gente cantar com a mão no peito, qual seria pra você? Um samba pra cantar com a mão no peito? Hoje o samba que me emociona é o samba da Manu da Cuíca e do Máximo, é o samba enredo da Mangueira de 2019. Esse samba é aquele que me emociona lá na coisa. Mas eu gosto também de um samba do Catone. A lua apaixonada chorou tanto e o seu pranto se transformou no rio-mar. É um samba do Catone que é lindo, belíssimo, um samba enredo que também me emociona todas as vezes que eu canto. Pronto, Tarcísio é um fofo, né, gente? Recente, Tarcísio é um fofo. Um sonho, Tarcísio. Um sonho, um Rio com justiça social.
Então, agora que a gente já fez esse bate-bola rapidinho para conhecer melhor o Tarcísio, né? Mas nessa dimensão do sonho, Tarcísio, como você define o Tarcísio, esse cara que é professor, esse cara que gosta da boemia, esse cara boa gente, que todo mundo quer tomar uma cerveja? Como é que você se define também nesse cenário da política do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro? Então, eu me defino como alguém de esquerda, né? Então, assim, acho que desde a minha militância na Pastoral da Juventude, lá na adolescência ainda, lá nos anos 90, eu despertei para essa perspectiva de que a gente tinha que lutar por uma sociedade mais justa, uma sociedade que não era normal que as pessoas passassem fome, que tanta desigualdade existisse. E, portanto, eu me defino como alguém de esquerda, com capacidade de diálogo e com muita firmeza, mas que com muita vontade de deixar os pontos e aquelas coisas que eu acredito e as ideias que eu defendo muito bem explicadas para as pessoas. Eu acho que é da política e da vida da democracia que a gente discorde uns dos outros, mas é preciso que você tenha condição de colocar suas ideias, seus princípios, seus valores, suas propostas de uma forma em que o outro entenda. E aí eu acabo esperando isso, o que muitas vezes me gera frustração, de que o outro também tenha essa disposição, né, de ter tranquilidade com as ideias diferentes. Então eu me definiria, sou alguém de esquerda com grande capacidade de diálogo. E como é que o professor Tarcísio chega na política com essa dimensão do diálogo? Então, eu fui professor primeiro eu fui professor primeiro em Itaguaí, da rede municipal de Itaguaí, mas foi muito rapidamente. Depois eu fui professor da rede municipal de Duque de Caxias e da rede estadual. E depois do Colégio Pedro II, nessa ordem. Já quando eu estava na rede municipal de Duque de Caxias, ali por volta do ano 2000, eu entrei na direção do sindicato, do CEP, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Sindicato importantíssimo. Sim, de para luta da categoria, para toda a comunidade escolar, né, Tarcísio? E sabe, Renata, porque é isso, muito importante. O CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, foi o principal instrumento de luta contra, por exemplo, governos como o do Garotinho, como o da Rosinha, do próprio Cabral, né? Foi um instrumento de luta muito importante e é um instrumento muito importante de luta ainda hoje, mesmo com todos os ataques que no governo Temer e Bolsonaro ataques que foram feitos contra o sindicalismo. Então eu entrei no sindicato muito rapidamente na direção, fui do comando de greve em Caxias, virei da direção sindical, e aí uma militância que já existia na Pastoral da Juventude, no movimento estudantil do curso de História, se transformou também numa militância sindical. E é nesse contexto, eu tinha me desiludido com o PT lá nos anos 90, início dos anos 2000, é nesse contexto que um coletivo lá de professoras e de funcionárias de escola, de educação, lá de Duque de Caxias, que participavam, romperam com o PT e decidiram entrar na fundação do PSOL, e nesse momento eu decidi estar junto. Então eu participei da questão da coleta de assinaturas do PSOL, junto lá com Soneli, Marisa, Rose Cipriano, né? Essas pessoas. A Rose chegou um pouquinho depois, é verdade, mas Ivanete, que foi minha candidata, inclusive depois a vice-governadora em 2018, nós participamos desse processo de coleta de assinatura do PSOL. Então eu me filiei a um partido e passei a militar nesse partido, né? A atuar nesse partido. Mas ainda assim, Renata, não passava pela minha cabeça ser candidato a nada. Eu estava no partido, mas o meu local prioritário de militância era o sindicato. Em 2012, 2013, quando eu já então tinha dedicação exclusiva no Colégio Pedro II e tinha saído da direção do CEP, eu tinha decidido, falei assim, vou atuar mais no partido, quero atuar na formação política, nesse processo, quero ajudar a pensar a formação de novos quadros para o partido. Mas aí veio o ano de 2014, depois daquela hecatombe de 2013, aquelas mobilizações todas, onde várias pessoas do partido decidiram, olha, a gente tá precisando de alguém para ser candidato a governador e a gente acha que é um bom nome. Eu tinha feito uma candidatura boa para reitor do Pedro II, eu tinha ficado muito animado, eu acho que eu tinha conseguido expressar um programa, e quem me conhecia ali do CEP e do Colégio Pedro II, e mais ainda algumas pessoas, o próprio Marcelo Freixo, outros amigos, companheiros que estão comigo até hoje, né, o Léo Raul, o Rogério, a Veraci, todo mundo falando, não vamos, pegaram esse militante, que não tinha nem exatamente grande vida partidária, e resolveram colocar, e aí eu fui candidato a governador. Aí, né, eu fiz sua campanha, Tarcísio. Pois é, eu sei, não, a gente conseguiu motivar todo mundo no partido naquele. Foi uma campanha com muita unidade, inclusive.
né? O partido todo veio, a militância toda veio, foi uma campanha bonita pra caramba, tal. Aí, a partir daí, eu passei fui candidato depois de 2 em 2 anos, né? 2016 a vereador, fui eleito vereador, 18 a governador de novo, 20 o vereador mais votado da cidade, junto com aquela belíssima campanha prefeita sua. E em 22 fui candidato a deputado federal, estou deputado federal e agora sou pré-candidato a prefeito. Então, um pouco essa trajetória de ter me tornado candidato é um pouquinho essa. Sindicato, partido, candidaturas e estamos aí na luta. Exatamente. E o PSOL, ele representa também esse ar de esperança, de mudança na política, ainda mais num estado como o Rio de Janeiro, numa cidade que tem os desafios enormes que nós temos, né? Como é que você vê o PSOL hoje como perspectiva de uma esquerda comprometida com a superação das desigualdades sociais? Olha, o pessoal nasce ali exatamente nesse período 2004, 2005, com uma perspectiva, a partir inclusive de uma crítica às reformas que o governo Lula implementava naquele momento, especificamente a reforma da Previdência. E, portanto, a ideia de que era preciso continuar a ter um projeto de esquerda para a sociedade. E aí, aqui no Rio de Janeiro, como havia um condomínio do poder, um marco de poder em torno do PMDB, do Sérgio Cabral, do qual fazia parte Eduardo Paes, etc., e esse condomínio, esse grupo coletivo de poder incorporava muitas vezes o próprio PT, que é historicamente o maior partido da esquerda brasileira, o pessoal cresceu muito, porque aqui a rivalidade que existia em outros lugares, olha, hein, Renata, só lembrar dessa rivalidade, a gente diz como é que em outros tempos a coisa era melhor, né? A rivalidade prioritária no Brasil era entre tucanos e petistas, né? Essa rivalidade no Rio de Janeiro não existia porque os tucanos, o Sérgio Cabral, viraram do PMDB e tiveram associação com o PT. Isso fez com que o pessoal crescesse largamente. São aí que nossas figuras como Eliomar Coelho, Paulo Pinheiro, Chico Alencar, o grande e querido Chico Alencar, foram figuras que cresceram e o pessoal foi ocupando esse espaço. E o pessoal foi sendo reconhecido por muitos movimentos sociais como esse espaço de resistência e de construção de um mundo diferente, de um projeto de esquerda, de uma esquerda valendo. E aí cada candidatura, cada campanha, cada período nosso, cada novas filiações e a absorção em uma série de movimentos sociais, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, movimento pela moradia, movimento sem terra, vão chegando, né, movimento pela tarifa zero, movimento estudantil, os sindicatos vão reconhecendo no partido, né, esse lugar onde os projetos podem se conectar num projeto de sociedade. Porque o que eu digo é que um partido político, ele é aquele lugar, um partido político de esquerda, é claro, né? Um partido político precisa ser aquele lugar onde as lutas se encontram, onde várias lutas conseguem se conectar num projeto de cidade, de estado, de país, de sociedade, de mundo, de vida. E o PSOL precisou ser esse instrumento, onde os movimentos se encontram, se reconhecem e constroem um partido. Esse, na minha opinião, continua sendo o lugar para o PSOL. É um partido que disputa o poder, que disputa os lugares de poder, mas sempre a partir daquilo que é construído nas lutas concretas, reais da sociedade. Acho ótimo você trazer isso, Tarcísio, porque muita gente gosta de falar que o PSOL é ali da Zona Sul, da Praça São Salvador, e a gente tem trazido cada vez mais a discussão da popularização do PSOL, da favela, da periferia, inclusive com as nossas figuras públicas, né? A gente trabalhou isso muito bem com Marielle Franco, né? Que é a expressão máxima do que é a popularização do PSOL engajada nas lutas sociais, com o movimento negro, com o movimento de mulheres, com o movimento de favelas, LGBTQIA+. Como é que você vê isso também nessa cidade que tenta colocar um sectarismo do PSOL, mas o PSOL hoje, em especial na cidade do Rio de Janeiro, é o maior partido de esquerda, tô mentindo? Não, não tá mentindo, nem de longe. Eu acho que esse é um elemento importante para a gente entender o seguinte, né? Primeiro, é verdade que partidos de esquerda, na realidade brasileira e no Rio de Janeiro, sempre tiveram alguma penetração em lugares da Zona Sul. Isso também, quando eu cheguei nos anos 90 aqui no Rio, né, para fazer faculdade em Niterói, mas depois vindo morar no Rio, também era comum ouvir esse tipo de crítica justamente ao PT, né? Ou seja, há um processo de construção de projetos de esquerda que estão mais próximos da classe média, etc. Mas, tanto no caso do PT lá nos anos 90, quanto no caso do PSOL nos anos 2010, há um processo de popularização.
né? Então, e aí a crítica que era feita é uma crítica hoje absolutamente injusta, porque o partido fez movimentos, e não é que o partido faça movimento. Pessoas desses territórios, de periferias de favelas, como Marielle é um grande exemplo, você é outro exemplo, tomaram o partido, viram no partido esse espaço e constroem o partido. E o efeito já se mostra nas urnas. Uhum. Eu e você fomos Uhum. os candidatos mais votados, não é da esquerda não, mais votados em várias áreas da Zona Norte, Madureira, Irajá. Tivemos votação expressiva na cidade toda, numa perspectiva de que o pessoal hoje cada vez mais se enraiza e reconhece a importância. Temos o setorial de favelas, nós agora nesse processo de construção programática, né, Renata, no Se a Cidade Fosse Nossa, estivemos em vários lugares e eu tenho te recebido reclamações porque a gente não pisou na Zona Sul e a galera tá reclamando, vocês agora também nem vêm. Mas nós fomos para tudo quanto é canto da cidade, priorizando inclusive esses territórios como uma ação do partido, em que não é o partido que, de uma forma colonial, nesse sentido, vai até o território ensinar como faz política, ou falar às pessoas, dizendo em quem que ela... Não, chega nesses territórios para perceber como é que estão as lutas nesses territórios, como é que o partido pode expressar essas lutas, o que o partido pode aprender com essas lutas, como é que estão os movimentos, quais são as principais causas desses territórios. É assim que a gente constrói política. É diferente dos partidos tradicionais que chegam lá no toma lá da cá, que pegam uma liderança em projeção e transformam e financiam uma campanha e tornam ele candidato para poder ajudar na legenda de outros. E aí parece que esses partidos estão mais presentes nessas periferias. Mas muitas vezes é uma velha política do toma lá da cá, do financiamento, que a gente não pratica, porque a gente acredita ser necessário diferente. Exatamente, né, Tarcísio? E isso aumenta a nossa responsabilidade enquanto campo político de esquerda e também diante do que representa os desafios no estado do Rio de Janeiro, em especial na cidade do Rio de Janeiro, né? Uma cidade que é extremamente desigual, mas que também trouxe toda uma gama do bolsonarismo, do conservadorismo na política, e o Rio de Janeiro se transforma nesse lugar onde se construiu e se consolidou uma base bolsonarista muito concreta. E aí, nesse sentido, como é que os desafios que estão colocados, mais a nossa responsabilidade enquanto esquerda, se apresenta para as disputas, inclusive que estão se avizinhando, a disputa para a Prefeitura do Rio de Janeiro, para a Câmara dos Vereadores e Vereadoras do Rio de Janeiro, né? Porque eu acho que a gente precisa, com isso tudo que você está falando, que a gente não flertou em nenhum momento com a lógica assistencialista e que o partido, como o Bolsonaro, vai trabalhar exatamente com o fundamentalismo religioso, no toma lá da cá, seja com a própria cesta básica. E óbvio, a gente quer matar a fome da nossa população, que o Rio de Janeiro está numa situação de fome que é absurda, a pobreza aumentou, inclusive. Mas como é que a gente também dialoga com esses setores que acham que é no conservadorismo, que acham que é no bolsonarismo, numa pauta que é extremamente retrógrada em termos de direitos, direitos das mulheres, direito da população LGBTQIA+, o direito de quem vive na favela, porque vai topar o tiroteio a qualquer hora, no horário de entrada e saída na escola das crianças. Como é que a gente faz para disputar essa cidade e esse estado de maneira concreta? Olha, Renato, você sabe que esse é um desafio que a gente tem que encarar juntos. E nós dois vamos encarar esse desafio juntos, certamente, em vários momentos. Porque a grande questão é como é que você constrói pontes de diálogo com essa população. Primeiro com essa ideia, porque, na verdade, essa é uma diferença que nós lutamos com armas diferentes nesse jogo. Enquanto essa extrema-direita do ódio, da intolerância, da mentira, trabalha exatamente com essa dinâmica da mentira, ou seja, eles criam narrativas que não correspondem à realidade e trabalham sempre na lógica da produção do medo, né? Então, por exemplo, eles se identificam, como você mesmo usou a palavra, conservadores. O que eles querem conservar? Eles querem conservar a violência, eles querem conservar a desigualdade, eles querem conservar o machismo, o racismo, a misoginia, né? Eles nunca dizem isso, né? Eles dizem, não, nós queremos conservar a família.
Mas que família é essa que eles querem conservar? Uma família mítica que não existe na realidade do povo. A gente sabe que família é muito importante, é a primeira base da solidariedade. Mas na prática, o que que eles estão tentando ao falar sobre isso? Eles estão tentando colocar na nossa conta como se nós não defendêssemos, ao defender moradia para todos, trabalho, creche, saúde, defendendo exatamente aquilo que garante a possibilidade da família feliz. Então eles provocam um medo com algo que não existe para dizerem-se conservadores. Quando a gente está dizendo nós somos de esquerda e queremos a mudança, mas não é o fim das redes de solidariedade que são criadas nos territórios. Está longe disso. Nós queremos a mudança com a garantia de direitos da população. Quem quer conservar essa sociedade justa e desigual são eles. Nós queremos a transformação. Exatamente. E falando em bolsonarismo e conservadorismo, a gente precisa pautar as questões da realidade da cidade do Rio de Janeiro, em especial quando a gente vê, a partir dessa realidade, as contradições, né, Tarcísio? Como é que a gente tem hoje o prefeito que lá atrás lutou contra o Crivella, bolsonarista, se aliando de novo ao Crivella, mas um prefeito que ficou conhecido pelas remoções, que fica conhecido também pela truculência com os camelôs, conhecido também por baixar a cabeça ou achar natural operações policiais que fecham as escolas municipais na cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, lá na Maré é um exemplo bem concreto disso. No ano passado, Tarcísio, tem pelo menos um mês sem aula por causa das operações policiais. E eu estou falando, 90% das escolas da Maré são escolas municipais. Como o prefeito pode ficar calado diante disso, quando essas crianças ou são mortas no caminho da escola, ou são mortas dentro da escola, como aconteceu com a Maria Eduarda, numa Sim. escola em Acari. Como é que a gente pode achar que o prefeito não tem que falar sobre essa realidade? É um absurdo, né? É isso. Do ponto de vista do debate, desse debate da segurança pública, que é um debate importante que você traz aqui pra gente, existem duas coisas. Primeiro, a prefeitura tem o seu papel a cumprir. A prefeitura tem que construir uma lógica de ordenamento urbano, uma ordem democrática, justa, mas um ordenamento urbano. A prefeitura tem que prover a população com direitos básicos de moradia, de escola, de cultura, de ocupação dos espaços. Tudo isso contribui para a segurança. Mas a prefeitura não pode se eximir de disputar e discutir, porque ela tem que defender o seu cidadão, o cidadão do município, e de denunciar uma política de segurança que está matando pobre, preto, jovem na favela todo dia, no território, e, portanto, impedindo que direitos básicos, como educação, e você acabou de citar um exemplo, sejam garantidos à população. Nós precisamos avançar na situação de que já passou da hora de reconhecermos que esta política de caveirão na favela, de tiroteio na favela, não leva... Minto. Leva a um lugar. Leva ao lugar da morte. Leva ao lugar da juventude pobre negra morta e nos tiroteios, nas balas perdidas, num tipo de política pública que é irracional do ponto de vista de quem defende os trabalhadores. Só tem racionalidade exatamente na lógica da direita, que quer continuar trabalhando com o medo, e do ponto de vista de quem ganha muito dinheiro com o tráfico de drogas e com o tráfico de armas, como está colocado aqui. Essa política de guerra às drogas é funcional a quem ganha dinheiro com esse processo. E não é inteligente que a gente não avance para uma lógica de que a política de segurança tem que ser diferente. E aí o prefeito não pode dizer, isso não é comigo. É no território da cidade. É claro que o prefeito tem que falar sobre isso. É claro que o prefeito tem que entrar numa lógica, inclusive, Renata sabe bem, o Rio de Janeiro não tem um plano municipal de segurança pública, que é uma exigência, inclusive, para que a gente possa pensar como é que a prefeitura se integra às políticas de garantia de direitos no território da cidade. Nós sabemos bem, né, Renata, um lugar mais seguro é um lugar mais livre, não é um lugar com mais armas, mais prisões, mais cadeias, em que todo mundo fica dentro de casa. Como é que garante a vida das pessoas nessa história? Aí tem todo um problema complexo que precisa ser feito, mas que aqueles que estão no poder há tanto tempo e continuam a insistir em políticas equivocadas, não serão capazes de resolver esse problema complexo. Neste ponto, é preciso, de fato, de uma mudança real. Exatamente, Tarcísio. E aí, falar dos problemas reais da cidade, né? É transporte que é caro, que não chega nos horários que as pessoas precisam que cheguem.
um transporte super sucateado, digamos assim. É um saneamento básico que não está previsto para todos, né? Porque a gente viu que a privatização da SEDAI não garantiu acesso à água de qualidade, não garantiu esgotamento sanitário, em especial dentro das favelas e periferias. É a gente olhar para a questão da saúde e ver que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro em si, é também um dos estados que menos põe dinheiro para a saúde pública. A cidade do Rio de Janeiro, também diante do que foi a devastou, né? O que o Crivella fez com a saúde devastou. Então, qualquer um que fizesse melhor que o Crivella estaria com crédito com os cariocas. Mas é evidente também que a gente tem uma saúde extremamente precária. Então, nesse sentido, assim, dos projetos macros que a gente precisa discutir, diante do que são as terceirizações, do que são a retirada de responsabilidade do próprio governo, da própria prefeitura, de prover, né, esses bens tão fundamentais para a nossa população. Então, encarar a questão dos ônibus. A gente tem defendido a tarifa zero, Claro. não é mesmo? Olha, eu fiz parte da chamada CPI dos ônibus na Câmara dos Vereadores ali entre 2017 e 2018. Depois, em 2019, eu tive na CPI das enchentes. Mas vou falar dos ônibus primeiro. Ali, mesmo sendo apenas numa CPI que era de maioria governista, que eles articularam para ter maioria, a gente pôde investigar e identificar que as empresas de ônibus, elas roubavam, porque elas tinham lucros absolutamente indevidos, não previstos no contrato, bilhões de reais do bolso dos trabalhadores. E mostrava claramente que a contratação montada pelo Eduardo Paes lá em 2010 foi feita para isso. Ela foi pensada para atender os interesses da máfia dos ônibus. Nós precisamos inverter completamente essa lógica. A lógica não pode ser que os ganhos dos empresários é que determinam a qualidade ou não e a passagem do transporte público. Precisa ser o contrário, a garantia do direito ao transporte, do direito à mobilidade. Por isso a gente fala em tarifa zero. Por isso a gente fala em empresa pública de transporte, e antes que as pessoas comecem a se assustar, é o que hoje acontece no BRT. O BRT é uma empresa pública de transporte, a chamada Mob Rio. Foi feita depois da gente ter passado mais de 10 anos dizendo que era isso que tinha que ter sido feito. E da caixa preta do transporte. Mas é só ali que se consegue hoje, e mesmo assim a prefeitura não publica os relatórios como deve, não deu transparência aos dados, mas ali quando a gente passou a ter parte das informações sobre isso, e a prefeitura hoje já subsidia, e parte desse subsídio continua bancando o lucro da máfia dos ônibus, no lugar de garantir a redução do preço da passagem. Esse elemento de reduzir paulatinamente, aos poucos, o preço das passagens até chegar em tarifa zero, ou de pegar ambientes, por exemplo, na Transoeste, você podia muito bem hoje dizer, a Transoeste é tarifa zero. Inclusive, acabar com essa discurso falácia, não, porque tem que botar lá a guarda municipal para impedir que a pessoa pule a roleta. Gente, vamos lá, tarifa zero. Isso tudo é uma possibilidade que libera dinheiro no bolso do trabalhador, movimenta a economia, aumenta a arrecadação, garante o acesso das pessoas à cidade. A tarifa zero tem se mostrado algo positivo em todos os lugares do mundo onde ela é aplicada. E hoje, centenas de cidades no Brasil já são aplicadas, já aplicam a questão da tarifa zero. E, portanto, é absolutamente possível que o Rio Maricá coloque... aqui do lado, né? Exatamente. Que o Rio coloque no horizonte, e no horizonte que não é muito distante, a perspectiva da tarifa zero. Nós podemos começar com práticas como, por exemplo, tarifa zero aos domingos. Né? Você começa com um dia onde é tarifa zero. Isso tudo lhe permite entender e calibrar o sistema, como é que a coisa vai melhorando ou não. Agora, não é possível fazer tarifa zero sem ter integração dos modais. E aí a responsabilidade da prefeitura de novo. A prefeitura tem responsabilidade no transporte dentro da cidade, portanto precisa interferir na questão da gestão dos trens e da gestão dos metrôs e da gestão da barca. Eu acho que para começar a parada, a linha de barcas entre a Ilha do Governador e a Praça 15 tem que ser municipalizada imediatamente. E a prefeitura tem que operar uma linha de barcas entre a ilha e o centro da cidade. Isso é básico e com tarifa zero. E é possível fazer isso. E isso faz com que o custo do transporte não saia só do bolso
preço do trabalhador. Integração entre os modais, tarifa zero, transparência, gestão democrática, é possível a gente fazer, e a gente acha, e a gente tem ouvido isso de muitos especialistas e dos moradores, que isso é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. E esse potencial aquaviário que a gente não explora, né? A gente está aqui cercado pela Baía de Guanabara, cercado aí por água, e a gente não consegue fazer o mínimo para pensar num transporte aquaviário. Mas, importante, você ia falando da CPI das enchentes, que esse é um debate que não é qualquer coisa diante do racismo ambiental e diante das questões ambientais que nos provocam a todos, né? O Rio de Janeiro, uma cidade extremamente quente, né? Onde a gente está aqui tentando passar um inverno com menos calor, né? Exatamente. E óbvio que todas as questões climáticas, elas também se revelam um grande desafio para as metrópoles, né? O Rio de Janeiro é uma metrópole, vamos combinar, Tarcísio? O Rio de Janeiro traz aqui, né, muitas vezes cidades que não têm condições de saúde, de educação, vêm para o Rio de Janeiro para conseguir acessar esses serviços, porque é óbvio, é uma região metropolitana, é a capital, tá ali, tem que dialogar com as cidades locais. Como a gente faz nessa perspectiva de pensar em políticas de prevenção a grandes desastres que não são naturais, eles são efetivamente a negligência da política pública? Então, você toca num assunto que para nós ele é central. Não pode mais ser o rodapé do programa de governo, ou pode ser aquela política que você faz quando sobra dinheiro, ou aquela que você não faz quando tá faltando dinheiro porque fica torcendo para não cair uma chuva muito forte no próximo verão. Isso não existe mais. O colapso climático global é uma realidade do presente. E a palavra é essa, colapso. Todas as medidas que os cientistas utilizam para pensar essa questão do aquecimento global estão disparadas nos últimos anos. Nós estamos batendo recordes históricos há muito tempo, e o problema que cientistas apontavam para 2050 já está chegando 25 anos antes. Portanto, nós temos um desafio, que é um desafio muito urgente nesse processo. E o que significa isso? Do ponto de vista das cidades, o nosso problema é a questão da adaptação. Ou seja, as chuvas fortes virão. Elas já estão contratadas, não é possível mais evitá-las. Portanto, se elas virão, como é que você adapta a cidade para enfrentar este momento? Quer dizer, as chuvas fortes e as secas fortes e os invernos rigorosos no mundo inteiro. No Rio de Janeiro, o principal problema, como a gente sabe, todo mundo que vive no Rio sabe, são as chuvas fortes. E elas criam alagamentos e deslizamentos, né? Portanto, você tem esses dois problemas no Rio de Janeiro. E o que significa adaptar a cidade? Não há possibilidade de adaptar a cidade ao caos climático que você não tiver uma política de moradia digna e segura, vigorosa. Esse é o primeiro elemento. A gente sempre pensa, então vamos conter a encosta, vamos drenar o rio. É claro, contenção de encosta, drenagem do rio, sistemas de macrodrenagem, isso tudo é muito importante. Mas se você não fizer um programa de moradia para que as pessoas que por necessidade de vida acabam indo morar em áreas que ainda não estão adaptadas, e aí elas vão sofrer o impacto disso, e são as pessoas pobres, negras. É por isso que nós chamamos de racismo ambiental, porque a chuva cai sobre a cidade toda, mas o impacto maior é sempre no lugar com menor estrutura, é sempre no lugar onde ainda o racismo estrutural acaba por condenar as pessoas negras e a população pobre a estar morando nesses lugares sem infraestrutura. Portanto, você precisa ter política de moradia. É a primeira coisa. O orçamento... E numa cidade onde a especulação imobiliária dita as regras, falar de política de moradia também é uma questão, olha, né, Tarcísio? Nós temos, na atual gestão da prefeitura, 2 projetos que eles gostam de alardear para todos os lados: o Porto Maravilha e o Reviver Centro. Quanto de habitação de interesse social foi construído nesses 2 projetos? Nada, praticamente nada. E quando você tem um projeto é porque você teve o Minha Casa Minha Vida, entidades produzindo algum tipo de moradia de habitação de interesse social a partir de uma perspectiva do governo federal, do governo Lula. Porque o que você tem aqui do ponto de vista do governo Eduardo Paes é uma pouca vergonha. É claro, há elementos pontuais, via de regra, com dinheiro federal, sem nenhuma política efetiva da cidade. Nós passamos o plano diretor inteiro dizendo isso. E aí, por exemplo, nós dizíamos:
várias capitais do Brasil, Renata, tem isso. A chamada outorga onerosa do direito de construir. É difícil o nome, né? Vou explicar. A questão é de que você tem um valor mínimo. Para construir acima daquele valor mínimo, tem que pagar até um valor máximo determinado por lei. E esse dinheiro que aquela construtora, aquela especulação imobiliária, aquela incorporadora pagou para construir aquele prédio, é depositado num fundo de habitação de interesse social. Sabe por quê? Significa que a moradia, cara, lá da Vieira Soto, do Leblon, da Barra da Tijuca, de um local de expansão, de especulação, parte dos recursos dessa expansão da cidade numa área nobre pode ser, a prefeitura pega e investe para construir habitação de interesse social, e no caso do Rio de Janeiro pode ser no centro da cidade, diminuindo o tempo que a pessoa leva do deslocamento da casa para o trabalho, colocando casa para as pessoas num lugar que tem infraestrutura. E agora lá no Porto, Eduardo Paes fica alardeando para lá, tem moradia para classe média, tudo bem, tem que ter moradia para classe média, mas não tem habitação de interesse social. É isso que no seu programa de governo lá da Prefeitura de 2020, eu me lembro bem, e a gente vai agora ter incorporado no programa que a gente vai apresentar à população, dizia, nós queremos um programa chamado Porto Moradia. Não é Porto Maravilha, é Porto Moradia. Vamos fazer habitação de interesse social, moradia assistida, vamos botar prédios mistos, há toda uma lógica, uma imobiliária carioca. A Tarcísio, a pergunta não era sobre enchente, mas casa no centro da cidade, com infraestrutura segura, é salvar vidas. Agora, é claro, para dizer uma última coisa, Renata, que eu sei que o nosso tempo começa a apertar às vezes. É preciso pegar instituições importantes da prefeitura, como Geo Rio, Rio Águas, fazer concurso público, valorizar esses servidores. O Rio de Janeiro tem um conhecimento sobre suas encostas, sobre seus rios, que está se perdendo, está sendo sucateado. É preciso fortalecer a defesa civil. É preciso pegar o aluguel social, que é um instrumento importante no pós-desastre, e precisa reajustar. O IPTU de todo mundo reajusta todo ano para pagar para a prefeitura, e o aluguel social, que é o que a prefeitura dá aos mais pobres, que perderam suas casas num momento de desastre, não é reajustado há 10, 12, 15 anos. É um absurdo isso tudo. Então você tem que ter política de prevenção, política de estruturação para atender a população na hora do desastre e política do pós-desastre. Tá tudinho lá no relatório da CPI das enchentes, feito em 2019, com todas as recomendações para a prefeitura, ela não seguiu praticamente nenhuma. Exatamente, Tarcísio. Falamos aqui de educação, de saúde, de moradia, falamos aqui de transporte. O pessoal está preparado para governar, né? Olha, nós estamos nessa, né, Renata? Nós tivemos para a cidade do Rio de Janeiro, a nossa primeira candidatura foi a do Chico Alencar em 2008, né? Em 2008. Não. 2008. Uma bela campanha em que a gente, né, um partido ainda muito começando, incipiente e tal, mas com um belo programa, campanha corajosa. Depois disso, nós tivemos 3 campanhas para a cidade com um programa absolutamente robusto, com muita mobilização, com muita possibilidade de 2012, 2016, 2020. Chegou a hora. E nesse processo, né, de 2008 até 2020, a nossa bancada de vereadores só cresceu, né? E o tempo inteiro a nossa bancada cresceu. Mesmo naquela campanha, durante a pandemia, espremidos numa questão complicada, nós chegamos à maior bancada da cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. E aí, em 2020, uma excelente, aquela campanha que eu fiz com muito orgulho do teu lado, elegemos a maior bancada do Rio de Janeiro. E podem notar, a nossa bancada na Câmara de Vereadores é uma bancada combativa, propositiva e combativa. Resiste quando precisa e apresenta propostas. Imagina quando isso estiver no Poder Executivo. Quando a gente olha para a nossa bancada na Alerj, você, as outras deputadas e deputados do pessoal na Alerj, quando a gente olha para a nossa bancada federal, que agora, né, eu faço parte com muito orgulho, imagina pegar toda essa disposição, essa capacidade, esse conhecimento acumulado por todas essas lutas sociais que desembocam no PSOL e colocar isso no Poder Executivo. Olha, eu acho que esse ano vai entrar para a história. Vai ter bolos lá em São Paulo, vai ter professor aqui no segundo turno, vamos ter a possibilidade que a gente consiga, né, mostrar para todo mundo que essa esquerda, que está há um tempo dizendo, olha, a saída pela esquerda, com luta contra a desigualdade, com política social efetiva, vai mudar a vida das pessoas e vai virar a página de história nas 2 maiores cidades desse país. Axé. Amém. E estamos nessa disposição, né, Tarcísio? Porque a gente sabe que luta é com a gente mesmo, está na rua, está com o povo, costurando também política a partir do que a gente ouve das pessoas, né, Tarcísio? Sim. Isso é um momento muito importante que a gente movimenta a ação e movimenta com aqueles que vivem a cidade, com as desigualdades que essa cidade tão bonita
também colocam também para a população pobre, para a população negra, para a nossa população de favela e periferia. Então, nesse sentido, é fundamental que o pessoal que traz esse encantamento também no campo da utopia, porque não perdemos a utopia, é também da disputa do real, do concreto, do efetivo. E afetivo também, né, Tarcísio? Porque a gente fala que a nossa política do afeto não é só do abraço, do beijo, é se afetar com a dor do outro. E quando a gente se afeta com a dor do outro, a gente tem mais condições de também trazer numa voz com, né? Porque a política pública sempre fica naquele lance, é para a favela, é para os negros, é para as... Não, com a população da cidade do Rio de Janeiro, com aqueles que muitas vezes não foram ouvidos num processo de decisão política. Então, eu acho que o PSOL tem essa diferença fundamental e com muita responsabilidade de todos os anos que o pessoal está aí disputando a política real, também traz esse desafio do esperançar, né? Que é isso. É a esperança que te move, não faz você esperar, mas faz você agir no imediato, como nos ensinou Paulo Freire. Exatamente, exatamente. E aí, Tarcísio, a gente chega no momento que a gente pergunta, pode ou não pode? Eita, vamos lá. Na política do Rio de Janeiro, o que pode? O que pode? Democracia, participação, diálogo. Na política do Rio de Janeiro, o que não pode? Milícia. Sensacional. E, Tarcísio, ainda bem que você falou das milícias, porque é um desafio colocado porque tem braço político, braço econômico e braço dentro dos governos, né? Claro. Então, a gente que também, o pessoal se consolidou também com a CPI de combate às milícias, falando de que não dava para minorizar o papel desses grupos na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e que hoje a gente vê a milícia também em outros lugares muito importante. A campanha feita pelo PSOL com milícia não tem jogo, né? É isso. Olha, Renata, quando eu respondo exatamente o que não pode na política do Rio de Janeiro é milícia, porque qual é a questão? Esses grupos armados, que são uma máfia, como a gente aprendeu na CPI das milícias, eles têm um projeto de poder. E eles ocuparam espaços de poder. E olha o cenário eleitoral que está colocado aqui. De um lado, nós temos aqueles que dão medalhas para os milicianos, homenageiam, visitam os milicianos na cadeia, querem naturalizar e legalizar as milícias. Esse é o bolsonarismo, essa extrema direita, violenta, do ódio, etc. Mas do outro lado, nós temos um tipo de política que aceita e governa com as milícias. Bota a milícia no secretariado. Brazão, Chiquinho Brazão, preso hoje como mandante do assassinato de Marielle Franco, era secretário de ação comunitária, não era uma secretaria qualquer, era secretaria de ação comunitária até um mês antes de ser preso. Lucinho, Júnior da Lucinha, filho da Lucinha, tida na leste como madrinha da milícia, era secretário até que se desincompatibilizou para ser candidato a vereador da base, Eduardo Paes. Portanto, eu estou dizendo claramente isso porque esse é algo que a gente precisa conversar com o cidadão. A milícia, a narcomilícia, tem tanto poder, porque ela tem poder econômico e tem poder político. E esse poder político, hoje, ele está naturalizado em 2 das 3 principais candidaturas. Nós teremos das pré-candidaturas. Na nossa pré-candidatura, com milícia, não tem jogo e a gente precisa partir para este debate com a sociedade. Isso é sobre segurança pública, é sobre direitos, é sobre vida, é sobre política, é sobre democracia. É sobre esse aspecto que a gente está apontando que milícia tem que estar fora da política no Rio de Janeiro. Exatamente, Tarcísio. E é essa coragem que muitas pessoas também olham para o PSOL e falam: o que é esse partido tão corajoso que defende pauta que muitas pessoas não querem defender porque acham que vai perder voto? A gente encara com coragem, mas com disposição de luta, porque a gente tem certeza que o debate que a gente está fazendo é para a maioria da população, é para aquelas pessoas que nunca tiveram voz e vez na política do Rio de Janeiro. Então é por isso, Tarcísio, que eu fico muito orgulhosa de estar com você nessa construção desde sempre e que a gente vai aí enfrentar todos os desafios colocados no Rio de Janeiro com muita coragem e disposição. Então, muito obrigada pela sua presença. A gente vai encerrando aqui o Resenha
pode, mas com presente, Tarcísio. Você viu a caneca que a gente olha fez pra só, cara, você? não tinha visto que a imagem. Eu amo essa foto. É a foto somos mais nós bonita que a gente tá. abraçados. Olha isso, eu não tinha visto, que bom. Obrigado, É um presentinho Renata. pra você, para agradecer você por toda a sua luta, por toda a sua disposição. E aí a gente abraçadinho, né, Tarcísio? É. Eu amo essa foto, eu acho linda. Adorei, olha. E é isso, Renata. Muito obrigado pela sua, inclusive, disposição, por você estar sempre junto com a gente, por você estar enfrentando tudo isso com tanta coragem. E olha, a gente quer construir um mundo melhor para Rubi. A gente quer construir um mundo, uma cidade melhor para Rubi e para tantas pessoas que virão depois de nós. Nós temos essa consciência de que a gente tem que disputar o futuro, tem um direito ao futuro. O futuro tá indefinido e depende daquilo que nós fizermos. E é o futuro para nós, é claro, ainda tem muito tempo de vida e tal, mas é sobretudo o futuro para Rubi e para tanta gente, para tantas crianças, e é isso que a gente tá na vida. Muito obrigado. Um brinde à luta. A luta. Tchau, tchau, gente.